Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil. Então, eu trouxe uma aula mais aprofundada sobre essa temática, né? Pois no livro não aborda tão profundamente essa temática, né? A gente falou sobre os povos que compõem a população brasileira, mas de forma mais resumida. A parte do indígena até que a gente conseguiu aprofundar mais. Mas a parte do povo africano que tem uma grande importância para a composição da população brasileira, a gente não aprofundou tanto, então eu trouxe essa aula para a gente aprender mais ainda e entender principalmente essa dinâmica que está acontecendo nesse momento, né, que são grandes, podemos dizer entre aspas, revoluções, né, grandes protestos contra o racismo no mundo, não só no Brasil como no mundo, né, em que levantam a bandeira de que a vida negra também importa. E para a gente entender, pessoal, essa dinâmica atual desse preconceito racial ainda existente no século XXI, nós precisamos entender a história desse povo que tem um grande significado, esse povo que tem uma grande importância, principalmente para a composição populacional brasileira, tá? Então, começando, vamos falar aí, olha, a escravidão no Brasil, ela se iniciou por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa. Então, gente, nesse período, até esse período, quando se iniciou essa relação aí no Brasil em 1530, foi para atender mais especificamente uma demanda dos portugueses pela mão de obra, principalmente para lavoura, né? Pela necessidade da mão de obra na lavoura. Então, primeiramente, a escravidão, aqui, olha, vou falar aqui primeiro disso. Aí, primeiramente, a escravidão ela vai acontecer com os indígenas, né? Ali no século XVI e o século XVII. Então, que é exatamente a primeira relação do europeu com o indígena, né? Ele escraviza o indígena para que ele explore toda a parte do pau-brasil, né? E logo depois que descobrem a riqueza mineral no Brasil e também a questão da grande demanda que precisou para a mão de obra brasileira, para a parte da lavoura, é que o português começa a estudar formas de como suprir essa mão de obra, e quem vai suprir essa mão de obra é o povo afro, né? O povo africano que eles compram e vem para cá, né? Justamente nesse período aí do século, principalmente do século no século XVII. Bom, Portugal implantou, primeiramente, né, na América Portuguesa, o sistema de capitanias hereditárias. E começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção de açúcar. Essa era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Então, o que acontece? Através dessa implantação das capitanias hereditárias, que a gente já trabalhou isso, né, no início do ano, ocorre a necessidade de uma quantidade, uma demanda, né, gente, de uma mão de obra. E Portugal, então, traz, né, o povo afro, principalmente aqui para o Brasil. Então, primeiramente, os indígenas, né, foi a principal mão de obra dos portugueses, até meados do século XVII, quando, de fato, os escravos africanos começaram a tornar-se maioria desse tipo de trabalhador no Brasil. Então, houve uma certa dificuldade em ter o índio como escravo, porque
para um índio, principalmente o índio homem, para ele aquele tipo de atividade na lavoura não é papel do homem, e sim da mulher. E lembrando que o índio não tinha uma relação de trabalho estabelecida, que tinha que trabalhar em troca de alguma coisa. O índio, ele caçava pela necessidade de comer, não por uma questão de trabalho. Então, o indígena não conhecia essa relação de trabalho, tá, pessoal? Então, pela necessidade, depois da instalação de engenhos, houve aí uma necessidade de trazer a mão de obra de fora. Então, olha, a escravidão de indígenas também encontrou obstáculos devido à alta taxa de mortalidade desse grupo, em decorrência da presença do português. Então, quando o índio viu a grande quantidade de seu povo morrendo, porque morreu uma quantidade em massa da população indígena, gente, morreu milhares, foram dizimados vários povos indígenas, pessoal. Então, não foi aquela coisa passiva que muita gente imagina. Os portugueses chegaram e foi tudo lindo e maravilhoso. Não foi dessa forma, pessoal. Existiu vários conflitos, tá? Os índios planejavam esses conflitos, esses ataques aos portugueses. Existiram várias emboscadas planejadas pelo povo indígena, tá? Então eu trouxe aí até uma das imagens que dá para mostrar um pouco do que aconteceu aqui no nosso país no período colonial, né? Em que o indígena, ele atacava, fazia uma emboscada, depois que ele percebia, né, depois que ele começou a perceber que o homem branco, né, o europeu, não era o que eles imaginavam a priori, tá? Então, eu trouxe algumas imagens que dá para perceber aí os conflitos, alguns dos conflitos. Então, nunca pense que foi uma coisa que os índios aceitaram, tá? Eles não aceitaram, mas como o homem branco dizimou vários povos e também tinha a posse da arma de fogo, era mais difícil para o povo indígena ganhar aqueles conflitos, tá? Mas eles conseguiam, sim, num grande número, fugir, porque quem tinha o conhecimento do território era o povo indígena, eles tinham isso a seu favor. Inclusive, os europeus usaram muito os índios para adentrar o território brasileiro, porque eles não conheciam nada, né? E depois de um certo tempo, os indígenas reagiram de forma violenta também às investidas do povo europeu, do homem branco. A escravidão dos africanos. Os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por volta da década de 1550. Então, vamos dizer que de 1530 a 1550, esse período, quem foi escravidado foi o povo indígena, tá? Então, depois que vai crescendo essa parte da exploração econômica do Brasil e a instalação dos engenhos aqui no Nordeste, necessita a grande necessidade da mão de obra humana. Então, vê-se, né, inicia-se por meio do tráfico ultramarino, né, a conhecido tráfico negreiro. Então, o povo português começa a trazer os negros africanos para o Brasil, tá, pessoal? Então, os portugueses, desde o século XV, por volta do século XV, eles possuíam uma relação com feitores lá na África e que traziam esses povos da África para cá. Através de quê? Como que eles conseguiam? Através de compra. Eles compravam aqueles indivíduos que escravizavam também e traziam para cá. Então, imaginem vocês, o povo africano, ele já era um povo bastante civilizado, tá? Então, dentro da própria África já existia escravo.
próprio povo africano também escravizava. Tá? Por como existiam conflitos étnicos dentro do território africano. Lembrando que o território africano não é um território homogêneo, pessoal. Existem várias e várias etnias, então vários povos com costumes diferentes, com etnias diferentes. E isso acabava ocasionando conflitos dentro do próprio território africano, entre os povos africanos, e eles, através desses conflitos, dessas guerras, os prisioneiros, eles tornavam eles prisioneiros e escravizavam, tá? Isso já era uma relação que existia, relação de escravos lá dentro da própria África. Então, o europeu, os benfeitores são as pessoas que iam lá no território africano e capturavam esses indivíduos africanos, tá? Então, podiam ser princesas daquele povo, a princesa daquele povo, ou a rainha daquele determinada etnia, daquele grupo étnico, mas eles capturavam violentamente e traziam para o Brasil e também para outros países que tinham interesse da questão da escravatura, tá? Dos escravos, mas não só o Brasil, os Estados Unidos também no período e também outros lugares no mundo. Então, a África forneceu, vamos usar essa palavra, forneceu escravos por muito tempo. Então, a partir do desenvolvimento da colonização no Brasil, e essa necessidade de trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto por colonos, tá? Que trouxeram esses africanos para se instalarem aqui e trabalhar arduamente, tá? Olha, pessoal, como eu trouxe essa imagem é uma imagem muito triste para vocês perceberem como que esse povo, o povo africano, vinham para o Brasil ou eram transportados para qualquer outro lugar que fosse serem escravizados. Olha só, percebam como era realizado o transporte desse povo. Olha aí, esses são os navios negreiros. Olha como eram composto do povo, tá? Olha como eles eram distribuídos dentro dos navios. Olha, deitados, tá? Deitados de condições mais precárias possíveis. Olha só aqui um exemplo, uma maquete do que acontecia. Olha o povo como que se deitava. Era uma situação muito triste e precária, pessoal. Olha isso. Olha aqui ele sendo carregado e que é a foto ampliada, tá? Um atrás do outro. Olha isso aqui, é um recorte, olha, do navio negreiro. Eles eram acumulados. Vocês têm noção disso? Eles eram acumulados em uma área do navio e lá eles morriam, vários morriam. Os que morriam eles jogavam ao mar, os mais rebeldes também jogavam ao mar. Esse povo, esses afros descendentes não, esse povo africano, eles também reagiam, eles tentavam fugir, mas não conseguiam, principalmente os líderes que planejavam essas fugas, eles eram jogados ao mar, então eles não tinham direito a nada. Com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade contínua por trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. Então, olha. Então, esse é um dos motivos, né, pela necessidade contínua de trabalhadores. Então, precisava de trabalhadores braçais. E o povo africano é um povo forte. E eles foram trazidos para cá. E pela sua cor, tá, o homem branco não consideravam eles como iguais a uma pessoa, um europeu, né, um branco. O homem branco, eles menosprezavam quem era negro, e para eles não eram seres impuros, especialmente pela cor, tá? Então, somente por ser negro, por ter mais melanina, eles eram um ser considerado menos
que o povo branco. Então, o povo branco é como se for ver uma hierarquia, os povos negros estariam abaixo. Então, para o povo branco, eram seres impuros. Tanto o negro quanto o índio também, tá? O trabalho dos africanos, concentrado na economia açucareira, era duríssimo e pautado na violência. A jornada de trabalho poderia estender-se por até 20 horas de trabalho. Então, veja só, eles acordavam de madrugada para trabalhar nas lavouras, nos engenhos, trabalhavam até 20 horas por dia. Gente, o dia tem 24 horas. Eles trabalhavam por volta de 20 horas por dia. E ai de quem sentisse alguma coisa, parasse de trabalhar, diminuísse o ritmo do trabalho, que eles eram castigados da forma mais violenta possível, tá? Eu trouxe imagens no decorrer do trabalho, vocês vão ver bastante imagens que retratam aí o sofrimento desse povo, tá? Aí algumas imagens desse povo capturado, olha como eles eram carregados e tratados como, podemos dizer, como animais. Aqui outra imagem ao lado mostrando aí uma das punições, tá? Uma das punições que um escravo está tomando uma punição. Ele é açoitado com esse chicote, geralmente no centro de uma praça, para todo mundo ver, tá? E aqui eles trabalhando, um trabalho muito puxado, muito duro, trabalhando pelo menos 20 horas por dia nesse mesmo ritmo, tá, gente? Com a alimentação muito precária, eles pouco tinham direito de tomar, de ter o que beber, né, água, ou de se alimentar. Olha aqui algumas imagens do trabalho do povo afro, né, da exploração desse povo. Esse povo foi muito explorado, pessoal, muito explorado. São imagens bastante tristes. Olha como que o branco era carregado nessa imagem embaixo. Uma imagem do canto do engenho, tá? Olha aqui uma imagem no outro canto do açoite. Ele era amarrado em um tronco e tinha as leis, e a partir do que ele teria cometido, por exemplo, se ele diminuiu o ritmo do trabalho, pela lei do período, ele teria que receber 50 chibatadas. E ele ficava amarrado naquele tronco, sangrando, sem água e sem ter o que comer, tá? Era uma das punições, das muitas punições que o povo negro sofreu. Nas moendas, que é esse aparelho aí embaixo de moer cana, né, e do engenho, era comum que os escravos perdessem suas mãos ou braços. E nas fornalhas, que eu trouxe aí a outra imagem, e caldeiras, eram comuns as queimaduras. Então, eles, ao fazerem esse movimento que nessa imagem o indivíduo do meio está colocando, né, a cana, o outro empurra para o outro lado, vários e vários acidentes acabavam levando eles a perder a mão, ou nas caldeiras eles se queimavam. Ao fim do dia, os escravos eram reunidos na senzala e lá eram monitorados para que não fugissem. Os indígenas dormiam em ocas e não na senzala. Eles tinham uma alimentação muito pobre e insuficiente, e parte de sua sobrevivência dependia da pequena plantação de subsistência que possuíam, mas só tinham o domingo para poderem cuidar da sua plantação. Então, eles tinham um pequeno
pequenas plantações para sua subsistência, mas ele não podia ter uma dedicação nenhuma para essas, quase que nenhuma para essa plantação de sobrevivência deles, porque eles só tinham o domingo para poderem cuidar da sua plantação, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens, né, dos engenhos. Eles eram monitorados o tempo inteiro, porque vários e vários escravos a todo momento queriam fugir, obviamente, né? Desse sofrimento que eles passavam. Então, olhem aí. Essas aí são duas imagens das senzalas, tá? Senzalas eram onde os escravos ficavam, moravam, dormiam. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos, e o tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir-lhe temor de seus senhores. Esse medo visava mantê-los conformados com sua escravização e impedir fugas e revoltas. Então a violência era usada para manipular esse povo, né? Justamente porque eles a todo momento queriam fugir, e para evitar esse tipo de evitar com que esse evento, que isso acontecesse, né? Os negros fujões, eles sofriam muito, tá? E eram açoitados e eram torturados da forma mais dolorosa possível, e para servir de exemplo para os outros, para que os outros nem tentassem. E aí eles castigavam um escravo e traziam os outros escravos para assistir em aquele acontecimento, para que aquilo servisse de exemplo para os outros não cometer aquela infração, entre aspas, daquele período, e que já servisse de exemplo para os outros. Então, aqui trouxe alguns tipos de tortura feitas pelo homem branco aos africanos. Além disso, muitos africanos podiam ser acorrentados para evitar que fugissem e usar uma máscara de ferro, conhecida como máscara de Flandres, colocada neles para impedir que engolisse diamantes nas regiões mineradoras, se embriagassem ou mesmo cometessem suicídio por meio da ingestão de terra. Então, olha, vários se revoltavam tanto, gente, que eles, para acabar com aquele sofrimento, eles comiam terra até se sufocarem e morrer, ou ao garimpar, né, o diamante, os senhores, para evitar que eles engolissem o diamante, eles colocavam essa espécie de máscara para que eles não cometessem esse tipo de delito para o período, tá? Aí mais uma imagem do açoite, ele que era amarrado aí num tronco para ser açoitado com um chicote, e também outra tortura sofrida pelos escravos era a queima, tá? Colocava os pés, encaixava os pés deles numa espécie de um aparelho, não um aparelho, mas parecendo uma guilhotina, mas não é, em que encaixava os seus pés e com a tocha de fogo queimava a sola dos pés. E isso para simbolizar a purificação da alma daquele escravo, que geralmente acontecia com escravos mais rebeldes, que não aceitavam a parte da religião que foi imposta a eles, né? Eles chegam no Brasil e tudo é imposto a eles. Eles tinham uma cultura religiosa, uma cultura de dança, uma cultura de tudo, de vestimenta. Todos esses costumes é tirado dele, tem que, por obrigação, se enquadrar a uma cultura europeia, a uma cultura cristã. Então, os que não concordassem com isso, eles já eram considerados seres impuros, e que os que não concordassem com isso eram torturados. E esse era um tipo de tortura cometida pelo homem branco ao escravo, tá?
Eu trouxe também algumas imagens, essas fotos aqui dos instrumentos de tortura, alguns instrumentos de tortura desse período da escravidão, tá? O A, instrumento da letra A, é um viramundo, tá? Coloca os braços e eles ficavam como algemas, parece algema. O B, libango. Tem a letra C, que é a palmatória, mas não era qualquer palmatória, chegava a destruir a mão de um escravo. A mordaça, eles ficavam dias com essas mordaças. O cinto de ferro, que é um cinto muito pesado, eles colocavam nos negros, nos escravos. A letra F são os ferros de marcar, né? Eles eram ferrados como gado. Gado é ferrado, né, pessoal? Esquenta o ferro e ferram os animais para marcar ali as iniciais do dono, o nome do dono, e da mesma forma faziam com os escravos. A gargalheira, que é o G, de colocar no pescoço, e a algema com cadeado, que é o H, tá? E existem outros, viu? Existem outros. Esse da letra B, ele colocava, e existe um que é mais elaborado que esse, que tem ganchos por todo lado no pescoço, que era para impedir com que o escravo dormisse. Então, ele não conseguia deitar de jeito nenhum, e era um sofrimento absurdo. Tratamento ao escravo. Então, eles eram tratados como mercadorias, como animais, e também apenas como mão de obra. O escravo, ele não era considerado um ser humano, viu, gente? Então, ele era menosprezado a todo custo. Eles sofriam maus tratos, castigos, eram mortos. Eles, se fugissem, eles eram caçados como animal e sofriam muito quando encontravam. Eles eram vendidos e trocados também, e também alugados. Então, pensa, o ser humano tratava outro ser humano dessa forma. Isso é muito pesado, pessoal, isso é muito pesado. Imposição cultural. Escravos africanos no Brasil tiveram seus nomes trocados por nomes cristãos, como José e Maria. Então, não houve nenhum respeito com esse povo africano, que já tinha seus nomes, que já tinham sua cultura e sua etnia diferente da nossa. Da nossa não, diferente do europeu. Então, eles trouxeram esse povo para cá e adestraram, entre aspas, eles do jeito que eles queriam. Por obrigação tinha que ser cristão, tinha que ter o nome, porque se usassem o nome deles e um nome, e também acreditassem na sua religião, nos seus deuses, eles eram considerados, né, impuros, eles eram considerados seres que não eram de Deus, tá? Então, era imposto a religião e só poderiam seguir a fé católica, nenhuma outra mais religião, porque o povo africano, o símbolo de sua religião é o candomblé, né, pessoal? Então, eles tinham que largar aquela religião e se entregar ao catolicismo, à fé católica. Então, eles foram catequizados e também batizados, tá? Com o passar do tempo, esses africanos, eles foram ficando cada vez mais católicos, alguns que existem até fizeram igrejas, eles fizeram com que os escravos construíssem igrejas apenas para o povo negro, porque o povo negro não poderia se misturar com o povo branco de forma alguma, tá? A não ser que fosse uma relação de trabalho, como as domésticas, as amas, mas na mesma igreja eles não poderiam estar. Então eles tinham que ir para a igreja somente de negros, tá? Então foi muita crueldade. E alguns se mostravam católicos, mas faziam eventos escondidos voltados para a sua religião de origem, tá? Então, uma imposição linguística, só poderiam falar o português. Eles tinham a língua dele, né? Os dialetos, a língua deles de fora, e eles eram proibidos de conversar entre si aquela língua. Então, além deles virem para cá, eles tiveram que aprender o português, com certeza, e não falar outra língua a não ser o português.
Eles eram proibidos de conversar entre si com o seu próprio dialeto. Então, não foi também uma coisa passiva. Os africanos, eles planejaram e cometeram várias fugas. Houve vários conflitos diretos com senhores e capatazes. Em alguns dos conflitos, os senhores morriam, tá? Senhores é muito importante para certas fazendas. Então, esses conflitos, teve conflitos muito violentos. Eles também, como os índios, mas de forma até mais civilizada, eles conseguiam planejar emboscadas e atacar aquele povo que faziam com que eles sofressem, né? E matavam tanto os benfeitores, os capatazes também, e os senhores lá das fazendas. E quando eles fugiam, essas fugas, a partir dessas fugas, começaram a se formar os quilombos, tá? Os quilombos que naquele documentário que a gente assistiu, lá de Guerras do Brasil, quem puder vai lá e assiste de novo, porque a gente assistiu o episódio 1, vocês podem assistir o episódio 2, que vale muito a pena, vai ser voltado à parte dos quilombos, a parte de Zumbi dos Palmares, então vale muito a pena vocês assistirem para entender mais ainda essa essência da história da escravidão. Então, a partir das fugas foram formando esses quilombos, com que cada vez mais tinha mais africanos fugidos, e eles formavam um tipo de maior força para ataques para confrontos diretos com esses senhores e capatazes, tá? Eles chegavam até a invadir vilas. Então, os que tinha quilombos bem organizados, que já tinham a sua plantação, que já tinha a sua agricultura de subsistência, mas alguns outros que não tinham o que comer, eles invadiam vilas, saqueavam, roubavam, tá? E lembrando que os quilombos também eram atacados pelo povo branco, né? Pelo homem branco. Comunidade de escravos, o que é quilombo, né? Comunidade de escravos fugitivos, eles viviam de acordo com a cultura originalmente africana. Então, dentro dos quilombos, eles viviam exatamente a sua essência, né? Viviam exatamente de como eles eram, de onde eles vieram, tá? Então, falavam sua própria língua, tinham sua própria cultura, dançavam a capoeira, as suas danças, cantavam as suas músicas e acreditavam em seus deuses, tá? Principal quilombo é o quilombo dos Palmares, que é o principal abordado no vídeo que a gente assistiu. Eu acredito que a gente assistiu, pessoal, mas se não assistiu, assistam de novo na Netflix aí, Guerras do Brasil, vale muito a pena. Então, os quilombos, o principal é o do Palmares, e existe quilombo também até hoje, tá? Tem aqui a foto de Zumbi dos Palmares, que representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate defendendo seu povo e sua comunidade. Então, existiu ataques a esses quilombos, e em nenhum desses ataques Zumbi dos Palmares morreu, tá? Morreu resistindo ao sistema escravista português, e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Em Palmares também existia escravidão. Olha, aí existiam aí as leis com o tempo, começaram a surgir, a ser instauradas leis abolicionistas. Então, a pressão da Inglaterra. Então, a partir da pressão da Inglaterra, por conta do capitalismo, aí surge a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico negreiro, a primeira lei. Depois surge a lei em 1871, a lei do ventre livre, que os nascidos após essa data eram livres. Então, quem tinha escravo até 1871 continuava sendo escravos, e que nasciam depois eram livres. Então, essa é a lei do ventre livre. Outra lei foi a lei dos sexagenários, em 1885, após 60 anos já eram livres. Então, os escravos que chegassem aos 60 anos, eles conseguiam a liberdade, mas não eram muitos escravos que chegavam a essa idade, porque eles morriam muito cedo por conta da vida precária que eles levavam.
E por fim, a Lei Áurea, que foi fruto da resistência dos negros, não só dos negros, mas a própria pressão populacional brasileira, em que não foi uma coisa de bondade da coroa em assinar essa lei, e sim por conta da pressão populacional brasileira, em que a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que foi fruto justamente dessa luta dos negros. Então, após a abolição, né? Então, os negros eles foram, o povo negro, depois dessa abolição, eles foram substituídos pela mão de obra de outros indivíduos de outros países. Então, a mão de obra foi trazida de fora dos europeus. Então, foram os alemães, por imigrantes, substituídas por imigrantes alemães, italianos e espanhóis. Então, depois da abolição, o povo negro sofreu muita e sofre muita discriminação e uma exclusão social e também o preconceito racial. Pessoal, lembrando que quando eles são libertos, eles ficam a ver navios, tá? Eles ficam sem ter para onde ir. Então, o que acontece? Começa exatamente aí a formação das favelas no Brasil, tá? Por conta desse povo desfavorecido, desde sempre, eles vão começar a formar as favelas, porque eles ficam literalmente a ver navios. Então, a mão de obra dele é substituída pelo imigrante, eles ficam sem emprego e sem oportunidade, tá? E até hoje, a dinâmica não mudou muito. Existe ainda uma exclusão social muito grande, uma desigualdade social muito grande no nosso país. E o que explica isso é justamente toda essa história que a gente conversou sobre isso até esse momento, tá? Então, o Brasil é um país muito miscigenado, né? A miscigenação do Brasil, então, negros africanos que vieram da Angola, de berberes, do Congo, de Banto, vieram de Portugal, também os judeus, os indígenas e alguns povos que são os tupi-guaranis, botocudos, paiaguá, caiapó, os ingleses, franceses, holandeses, japoneses, alemãos, italianos. Existe uma raça brasileira? Existe alguém de raça pura no Brasil? Gente, não existe uma raça brasileira e nem ninguém de raça pura, porque nós somos miscigenados. O significado dessa palavra é justamente a mistura de todos esses povos que eu falei agora. Então, a grande maioria tem a descendência africana, europeia e indígena, principalmente, tá? Então, a grande maioria dos brasileiros corre no sangue um pouco do europeu, um pouco do africano e também do indígena. Aí deixo aí a atividade para vocês, a data de entrega é dia 15 de junho, enviar fotos da atividade, tá? Por favor, envie fotos que dê para eu ver a resposta, porque às vezes vocês enviam as fotos embaçadas, então percebam se a foto está bem tirada, está com um foco legal, tá? Então, a primeira, diante do que estudamos hoje, produza um texto no caderno abordando sua opinião sobre a escravidão no Brasil. Vamos fazer um texto de no mínimo 15 linhas, tá? Sobre tudo isso que a gente trabalhou hoje e sobre o que vocês já aprenderam, que a gente também já deu uma pincelada sobre isso um pouquinho lá antes de entrarmos de quarentena. A número 2. A Lei Áurea concedeu a liberdade total dos escravos em 1888. O que aconteceu com os escravos libertos? Respostinha de 5 linhas. Tranquilo também. Número 3. Na sua opinião, o preconceito racial ainda existe no Brasil? Aí vamos explicar. Tá, pessoal? Não esqueçam, tá? Vamos entregar na próxima segunda-feira. E eu trouxe alguns anexos interessantes, tá? Imagens interessantes dessa labuta, desse trabalho, dessa luta que esse povo tão forte, tão significativo para o nosso país passou e sofreu nas mãos do homem branco. Então, olha aí uma senhora na liteira, que é uma espécie de cadeira usada para fazer o transporte individual de pessoas. Os escravos, claro, faziam os escravos, claro, faziam o transporte, tá? Então, ela era transportada lindamente dentro dessa essa cadeira aí. Olha que sofrimento, em 1860, aqui na Bahia.
Esse é o primeiro registro fotográfico que se tem notícia no Brasil de um escravo no interior de uma mina, lá em Minas Gerais, em 1888. Olha isso, que sofrimento. Uma ama negra, então as que cuidavam dos filhos das sinhás, tá? Que era na parte dentro da casa, era as chamada ama. Então era uma ama negra que fazia vezes de babá, em alguns casos até amamentava os filhos de seus senhores, carregando um bebê branco, também na Bahia, em 1870. Escravos em uma colheita de café, dessa vez no Vale do Paraíba, tá? Em 1882. Então, a colheita do café era feita totalmente manual, gente. E totalmente feita pelos escravos. Eu trouxe aqui imagens absurdas e assustadoras, né, de anúncios de escravos publicados em jornais brasileiros no século XIX. Então, olha, vende-se um bonito mulato alfaiate, e ele é alfaiate copeiro de 21 anos de idade. Quem o pretender, dirija-se à rua da Consolação, número 38. Então, isso são vendas, se vocês têm noção disso, são vendas de gente, de pessoas, tá? Então, outro anúncio: para fora da província, escravas de 15 a 35 anos, sendo sadias, com habilidades ou sem elas, e criolinhos na rua. Na rua Nova Loja, número 26. Tem esse aqui que tá um pouco embaçado, mas vende-se uma parda escrava de 25 anos de idade, sabendo lavar, costurar e engomar perfeitamente e com inteligência de todos os serviços de uma casa da família. Olha só, o comprador dirá os motivos da venda, não tendo a mesma escrava. Trata-se na rua, aí dava o endereço, tá? O outro alugava, essa aqui, o outro anúncio, ele tá alugando os escravos por 10 libras, tá? Oferece-lhe uma crioula de bons costumes para ama de casa de homem solteiro ou de pouca família, no pátio de Ribeira, número 27. Muito triste. Obrigado. A gente fica por aqui. Eu espero que tenha esclarecido esse assunto, esse conteúdo sobre a escravidão e que tenha aprofundado mais aí o conhecimento de vocês. E eu deixo a dica: assista o documentário capítulo 2, né? O episódio 2, que fala aí das guerras do Brasil, da parte dos africanos no Brasil, tá? Um beijo, fiquem com Deus e aguardo a atividade de vocês no dia 15, que é a próxima segunda-feira.